Boa noite a todos. Vou ter um encontro muito especial aqui hoje com a minha amiga Karen Regina. Ela é atriz, é daqui, é brasileira, mas atualmente ela está morando em Miami. Aqui são 17 horas e 30 minutos. Lá em Miami são 16 horas e 30 minutos. E eu espero que a minha amiga esteja prontinha para bater esse papo bacana com a gente, sua presença digital. Sobre a sua presença digital no âmbito profissional, na sua vida pessoal. Acho que ela acabou de entrar. Olá, Oi, Karen. Oi, tudo bem? como vai? Olha Tô nosso ótimo, encontro. tô ótima, graças a Deus. Tudo jóia. Karen, quero te agradecer por ter aceito esse convite. Tua presença é muito importante para mim, porque eu sou da arte também, gosto da arte, na minha vida tem que ter arte em tudo, viver uma arte em si e trazer uma pessoa para representar esse lado profissional. É uma honra, um privilégio para mim ter essa oportunidade. Olá, pessoal, Jéssica, Maiara, vamos dar a boa tarde para nossa querida convidada Karen. Karen, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A gente já conversou, eu já te falei sobre essa proposta do meu projeto, falar sobre a presença digital, discutir a presença digital como um vetor de transformação social. E creio que no seu trabalho a presença digital é extremamente importante. E eu estou aqui muito ansiosa para ouvir essa história de vida que você tem para compartilhar com a gente, essa transição do processo de isolamento social, como você lidou com essas circunstâncias, como você se reinventou. Inspire-nos aqui, use esse espaço, é todo seu. Fique à vontade, pode se apresentar e dar boa noite para a nossa galera. Bom, eu que agradeço o convite e você tem cara de artista, né? Você sabe, Ah, né? Já te falaram isso, né? olha, de vez em quando. Não, eu tô quietinha. Tô quietinha. Minha arte tem sido uma arte acadêmica nos últimos anos, mas eu amo arte. Arte no artesanato, arte da Uhum. música, arte do teatro, arte na culinária, arte de viver essa vida, né? Porque a gente tem que encontrar as melhores formas de viver essa vida com leveza. E às vezes a gente tem sim que ter essa É, graciosidade, né, para da arte, depois né? a gente vai tomando consciência que quase tudo é uma arte, né? Que a arte ela está envolvida em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, né? Não é Sim, só a arte do entretenimento como a maioria das pessoas pensam, né? sim, com certeza, é verdade. É por isso Bom, que eu disse que viver uma arte é realmente, é isso mesmo, o que você eu falou. sou atriz, né? Sou formada em artes cênicas na escola Maestro Felco Camargo, que é uma escola de artes maravilhosa, muito reconhecida no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. E aí eu me formei no ano de 2000 e fiquei uns 10 anos, mais ou menos, na área do teatro. E depois disso, na verdade, eu sempre quis a área do audiovisual, mas como eu tinha que ter uma base da artista, da atuação, né, teoria e tudo mais, então eu fiz todo o caminho, como tem que ser feito, e depois eu comecei a procurar o audiovisual até que eu comecei a trabalhar atrás das câmeras, na parte de publicidade, na parte de cinema, que foi ainda fora do Brasil. E fiquei apaixonada, né? Eu já sabia que eu tinha essa queda pelo audiovisual, mas ainda não sabia como seria, até mesmo para se infiltrar
E depois disso eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, e eu acabei começando a estudar mesmo. Então eu voltei para o Brasil e fui para o Rio de Janeiro e recomecei do zero. Mas antes disso teve a pandemia, né? A pandemia começou em 2020. Sim. Então eu já tinha certeza do que eu queria para minha vida, que a área da arte, do audiovisual, era o que eu queria seguir. Mas tinha toda uma dificuldade de você conseguir se inserir no meio. E eu precisava estudar, eu precisava de conhecimento. E muitas vezes a gente não tem tempo para isso, né? Então, no começo da pandemia, eu decidi dar um mergulho maior nisso tudo. Tanto no conhecimento, nos estudos da área do audiovisual, que eu fiz muito cursos online, né? E na área da interpretação também. E na parte de autoconhecimento, espiritualidade, terapia holística, né? Em Sim. 2020, no começo da pandemia, que a gente se viu parada, sem ter o que fazer, e eu tava lá desesperada na casa da minha mãe, eu pensando, meu Deus, como é que vai ser agora? Tá tudo parado, evento parado, tudo parado, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu fui fazer uns temperos caseiros para vender no mercado. Depois eu fui vender cesta de café da manhã, porque tem os feriados, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. Sim. E foi bem naquela época ali no começo da pandemia, de fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Pegou todos esses meses. Aí eu comecei a vender cesta de café da manhã na internet, né? No Facebook. E chá para emagrecer. Esses chás que aparecem, e tinha na época apareceu um chá muito assim maravilhoso no Brasil. E aí eu comecei a vender essas coisas na internet. Foi aí que eu falei assim, nossa, é um caminho, apesar de não ser a área que eu quero, que é de vendas, né? É, posso vender produtos. Então eu fiquei uns meses vendendo esses produtos e foi uma super surpresa para mim, porque enquanto estava todo mundo parado, sem ganhar um centavo, muito pelo contrário, as pessoas estavam perdendo. Tinha A dia que sua eu ganhava. área, né? Não só na minha área, mas tudo, né? Loja de roupa fechada. Ninguém estava Sim. comprando nada, as pessoas estavam comprando alimentação, né? Coisas É, eu me, básicas. eu me lembro, Karen, que nessa época tinham novelas que estavam sendo gravadas e que foram paralisadas as gravações. Eles usaram os episódios que já haviam sido gravados e começaram a repetir novelas antigas, Exatamente. né? E assim, as pessoas se deram conta da realidade também no cenário cinematográfico, né? Que tudo isso que a gente viveu atingiu aqui, lá, né? Porque assim, a gente assiste a novela, acha que é uma coisa que foi trabalhada. Ah, isso aqui que eu estou assistindo agora, claro, foi trabalhada há muito tempo. Fora aquelas que a gente já sabe que são novelas que estão Uhum. repetindo, né? Mas Sim. não, a rotina de vocês é diária para estar ali, está acontecendo a novela e vocês estão atualizando, gravando novos capítulos, estão andando no mesmo ritmo do telespectador. E aí a pandemia veio e as novelas pararam de serem gravadas. E aí isso reflete muito o que você está falando. E aí, nós, atores, vamos fazer o quê? Né? Os trabalhadores aqui que fazem os trabalhos avulsos, os freelancers, os cantores, né? Eu passei uma parte da minha vida cantando e eu sei o que é isso. Você depende das pessoas, de estar presente, né? E aí, como essas pessoas se reinventaram? E você está trazendo a forma que você reinventou. Se reinventou, você pegou algo do seu cotidiano ali, né? Você é mulher, você cuida da sua casa, você tem a sua família, e você olhou ao seu redor, como muitas mulheres fizeram, e a gente conversou e viu, nossa, as pessoas não pararam de se alimentar, É, né? eu vi o que as pessoas ainda iam continuar usando no dia a dia, né? E que fosse Sim, algo necessário.
Mas foi bem por acaso, tá? Eu pensando assim, o que que eu vou vender, o que que eu vou vender, o que que eu vou vender. O marido de uma amiga minha estava fazendo tempero caseiro para casa deles. Sim. E eu Aham. olhei e falei, quanto você gastou para fazer esse tempero caseiro? Aí ele falou, ah, Ó, eu gastei segurança. uns R$ 25 com tudo, né? Com alho e tal, não sei o que. Aí eu olhei pra minha amiga, né, que é a esposa dele, e falei, cara, eu acho que eu vou fazer tempero caseiro para vender. E na esquina da casa da minha mãe tinha uma feira, sabe? E Aham. aí eu falei, eu acho que eu vou lá na feira. Aí ela falou, olha, tem um colega nosso que vende queijo lá na feira, por que você não fala com ele? E no fim as coisas foram acontecendo. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, eu falei, bom, eu tinha uma grana guardada, porque eu estava na casa da minha mãe, então eu estava trabalhando. Toda essa Sim. grana que eu estava recebendo, eu estava colocando no banco e tal, né? E quando foi em junho, mais ou menos, eu não sei o que aconteceu, que sumiu a clientela, sumiu todo mundo e começou a aparecer propostas para trabalho como atriz de novo. Assim, sabe? Sim. Aos poucos, um, dois, teste aqui, teste ali. Aí eu falei, cara, nada é por acaso. Se tá parando aqui, é porque é para eu sair daqui agora e voltar para o Rio de Janeiro. Eu já pensei Sim. isso assim, muito rápido, porque as pessoas estavam perguntando, quando que você volta para o Rio? Quando que você volta para o Rio? Eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que voltar para o Rio, porque aqui tá parado, não tá acontecendo nada. Eu vou fazer o que aqui? Vou para o Rio e fui para o Rio. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, as coisas começaram a voltar, e aí o mercado, né, da artístico, principalmente do cinema, adotou mesmo 100% o self-tape. O self-tape é um método de seleção de atores que já existe há um bom tempo, tá? Há uns, sei Uhum. lá, 6, 7 anos mais ou menos, se bobear até um pouco mais, mas ainda não era tão forte. Aí voltou mesmo, e aí eu passei a fazer muitos testes diários, assim, de 7, 10 testes por dia, sempre por vídeo, né? Que é você mesmo Sim. que grava em casa. Sim. E aí eu tive que me aperfeiçoar no self-tape, porque Sim. você tem que saber fazer a coisa da forma certa para que você seja reconhecido como um profissional. Porque Isso, é, exatamente. a pessoa pensa assim, tá, mas eu vou fazer um teste que cai aqui na minha frente agora. Eu vou fazer uma empregada doméstica, por exemplo, de uma família rica aí, que vai ser, ela vai se vestir de uma forma diferente e o texto caiu agora na minha mão. Como que eu vou arrumar uma roupa de empregada doméstica de uma família rica? Como que eu vou encontrar um cenário? Minha filha, você tem que se virar nos 30. Que é Você tem que encontrar uniforme, né? é A, uniforme, exatamente. Mas é, se você não tem uniforme, o que que você vai fazer? Você vai adaptar a tua roupa, entendeu? Você não vai sim, colocar um decote estampado, não. Tem entendeu? que Você não usar a vai colocar criatividade. uma make Isso, fortíssima, não vai. Você vai adaptar aquilo que você isso, tem para fazer o self-tape que você me imagina que o produtor gostaria de ver, isso. entende? Então, Entendo. assim, você Você, vai. Aí foi isso, eu comecei a estudar isso, como fazer um bom self-tape, como teria que ser a luz, aonde tem que ser a posição da câmera, para onde você tem que olhar, tudo. Em áudio, né? Imagino áudio, não que é pode ter super barulho nenhum. importante. Exatamente. Então você Veja, imagina. você passou. Aí o que que aconteceu? Tudo parou, pelo que eu estou entendendo, que você está me relatando. Tudo parou e depois de um tempo começou a voltar aos poucos. Por quê? Porque a sociedade ela tende a se adaptar, né? A se Sim, moldar e tentando resistir, não é? Aquela coisa da resistência. E aí vai criando formas, mecanismos de subsistência. E aí eles voltaram, né, a utilizar algo que já existia e que tomou uma isso. roupagem totalmente diferente, útil, mas que ainda assim exigiu dos profissionais que se atualizassem, como os professores tiveram que aprender, né? As pessoas que passaram a trabalhar em home office tiveram que aprender a usar as ferramentas. Então, foi literalmente um se vira nos 30 mesmo. É,
E também teve outra coisa que foi você se preparar para o mercado de trabalho que vai voltar. Mas assim, não estou nem dizendo para você se preparar por como ele vai vir. Mas assim, fazer coisas que de repente você não tinha feito. Eu fui preparar o meu portfólio de atriz, que eu tinha um portfólio meio chutado, sabe? Meio amador, que o pessoal gostava, porque o material em si era um material legal de se ver, de assistir, mas a edição não era profissional, entendeu? O áudio de fundo tinha umas coisas O meio. nível subiu, não foi, Kelly? O nível Exato. subiu, né? Aí eu fiz de fato um portfólio de atriz que é o portfólio padrão que o mercado exige, sabe? Sim. Aí, então já eram duas coisas que eu tinha diferente. Era o material padrão, bonito, legal, profissional e um self-tape preparado, que o produtor olhe e fala, ah, legal isso, sabe? Te Era um... identifique com você, com o material que você está mostrando, né? Exato. E que tem que fazer, e ainda é mais difícil, viu? Na minha percepção. Porque você tem aquela restrição ali, não é? Você não tem um diálogo, a pessoa não tem como conversar com você, não. Você tem Não. ali os minutos para convencer que você é a pessoa, a cara É, do personagem. olha, Né? minutos é uma palavra grande. Os produtores de elenco, eles selecionam um ator por 5 segundos. Os primeiros 5 segundos vai definir se ele vai assistir mais 10 segundos, mais 20 segundos ou não, Isso é entende? verdade. Olha só, é exatamente isso, essa aceleração dessa pós-modernidade, essa aceleração, esse imediatismo, né? As pessoas querem tirar uma conclusão ou obter um resultado muito rápido, né? E aí É, a gente fica correndo para acompanhar essas dinâmicas aí da sociedade, né? Não é fácil, é. não. Tudo agora está muito rápido. Sempre foi, né? Tempo Sim, sempre foi dinheiro. Agora mais ainda, entendeu? É tudo para ontem. Às é vezes verdade. eu pego o teste aqui, que é assim, aqui eu tenho sempre, né? Desde sempre. Você pega teste que assim, você não tem tempo nem de ir no banheiro fazer um xixi, não, entendeu? Agora, o mais rápido possível que você me Me mostra o mandar, que você sabe, né? Me mostra quem você é, me mostra o que você sabe, né? E aí você você tem que largar tudo que você está fazendo, sabe? É, é isso, então você tem que estar preparado o tempo todo. não pode perder as oportunidades, não é? É Exato. verdade. É. E o universo vai conspirando, se você está nessa energia de busca, de busca, de busca, ele começa a jogar para você o que você quer. Então você tem que estar esperto, tem que estar preparado, porque as coisas acontecem e você pode perder oportunidades. E isso também contou muito, que foi a busca, assim, espiritual, mental, o desenvolvimento pessoal. Isso foi uma coisa que me ajudou muitíssimo, porque às vezes a gente tem uma crença de que assim, ah, as coisas não acontecem para mim mesmo. Eu faço, faço, faço e as coisas não mudam e a gente entra nesse ciclo de ficar pensando nisso, de ficar pensando nisso e nada muda mesmo. A É, de partir do se momento que você subestimar, né? começa. Oi? Acreditar, se subestimar suas É, capacidades, né? é, Até sua sorte. Quando exato, você, quando você se convence de que não, eu tenho capacidade sim, aí a culpa é da sorte. exato. Não é É, verdade? tipo assim, ah, eu não tenho sorte. Eu escuto muito isso. Porque, Sim, assim, como eu já estou no meio, nesse meio artístico já há 22 anos. Então, a gente, desde sempre, a gente escuta assim, olha, não é fácil, o meio artístico é muito difícil, olha, é 1 em 1 milhão que consegue chegar em algum lugar, você tem que ser filho de alguém, existe sempre uma panelinha, tem que ter muita sorte. São essas palavras que o ator costuma ouvir na sim. vida. Então E você na música acaba, também, viu? A música também é né? assim. É, É, é porque eu iniciei a minha vida cantando, né, profissional. E gosto muito disso.
mas depois de um tempo eu dei prioridade para outros sonhos também, Uhum. viver outros sonhos, né? E é assim, a questão da arte, você tem que ter muito talento e além do talento você tem que ter sorte. Essa é a prerrogativa, porque É, senão as oportunidades não chegam. Isso é o que se ouve, não é? Isso é é. o que se ouve. Mas a gente está aqui para desmistificar isso, quebrar E aí, esse estigma. exato, mas agora que as redes sociais chegaram, tem essa oportunidade que é muito mais fácil você ter a sua visibilidade, você ter Uma a sua vitrine. democratização, né? Uma É, democratização de espaços, né? ainda Verdade. é difícil você viralizar, entre aspas, porque tem gente que viraliza por causa de nada, né? Às vezes a gente vê assim uma música tão legal e você fala, gente, mas quem é essa menina que eu nunca vi? Gente, mas que voz incrível que eu nunca vi. Nossa, mas que pessoa engraçada, eu nunca vi essa cômica e tal. E aí você Talentosa, vê, né? É. você vê tanta gente linda e talentosa e que você não conhece e do nada chega alguém assim, e viraliza na internet, fica famosa, e fica rica e fica e que eu também não acho justo. Então, assim, o Brasil é meio esquisito, né, com relação a isso. Eles dão muito palco para quem não deveria ter. E, enfim, quem deveria ter, às vezes não tem o que tem, o que, né, que deveria ter. Sim, Mas às vezes eu tenho a impressão de que tem muita gente talentosa e essas pessoas talentosas são muito criteriosas, sabe? Elas são muito criteriosas. Então, às vezes, espera demais para a coisa se ficar cobra demais. perfeita, se cobra demais. E isso é muito difícil ainda lidar. Eu digo isso por experiência própria, porque eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho um projeto de mestrado para acontecer, que fala sobre presença digital, e eu tenho que ser um exemplo para mim mesma, né? Para minha escrita, tenho que passar pela experiência e viver a dificuldade que é você colocar a sua cara aqui na tela, né? Você passa por um processo bem complexo. Eu passei por um processo bem complexo de aceitação e tudo. E cheguei em um momento que eu falei, nossa, eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer na medida do possível, com os elementos que eu tenho, e vou terminar o meu projeto sim. Entende? Eu E também aí passo por vai da isso. determinação, né? Você tem que, quando não tem mais jeito, ou você vai por oportunidade ou por necessidade. Por É. oportunidade, tá tudo perfeito, o cenário tá perfeito, as condições estão factíveis, e aí você vai e se joga com segurança, né? Com autoestima lá em cima, não sei o que, não sei o que. Mas por necessidade, você vai sempre ponderando circunstâncias e tal. Mas vai, porque tem que ir, né? Vai e vai com É. medo mesmo. O profissional ele se cobra muito, ele se critica muito, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele está vendo, ou ele não gosta da imagem que ele passa, da voz que ele tem. Eu conheço milhões de atores e artistas que sempre falam isso, assim, o tempo todo, eu não gosto porque eu tô gordo, porque isso, porque eu não sou bom o suficiente, porque, enfim, milhões de motivações para não fazer algo. Enquanto o não profissional Sim. faz sem, assim, pensar duas Ele vezes. não tem esses critérios, esses níveis de valoração do que faz. Ele faz porque é mais uma diversão, entendeu? É uma Exato, diversão, é o espírito da coisa. E as outras pessoas se identificam com isso. exato, exato. Então, assim, e fica muito natural, e por isso que muitas pessoas viralizam, e por isso que muitas pessoas estão ganhando lugares de atores maravilhosos e de cantores incríveis. Eu tenho, É verdade. assim, a briga do meio artístico, né? A dor dos atores é essa, que tem muitos influencers ganhando papéis de atores profissionais e muitos atores profissionais que deveriam estar em grandes lugares e que não estão. E quem está conseguindo esse contrato são pessoas que estão fazendo, enquanto o Eu ator acho, está ali sentado, né, se eu julgando. acho isso, acho que também da parte do contratante. Eu acho que se
houve uma inversão de valores. Hoje, com essa questão viralizar, da aceitação do público, da audiência e tal, o filtro já é diferente. É tipo assim, se as pessoas gostaram desse menino, se as pessoas gostaram dessa menina, dessa moça, vamos trabalhar com ela, porque as pessoas gostaram. Não é? Vamos colocar Não ela é lá. mais fácil, não é? Não é mais fácil para eles do que tentar ali projetar uma pessoa e tentar convencer o público de que aquela é uma boa proposta, que é talentosa, isso e aquilo. Sabe, a margem de risco nesse aspecto é maior. Então, eu acho que essa questão da internet, essa democratização de espaços, veio a calhar também nesse sentido, né? E assim, não, tudo agora está colaborando muito para a gente com as plataformas, porque atualmente é possível você chegar em pessoas que você não tinha acesso, né? Diretores, autores, atores, né? Eu tô aqui, tô começando aqui do zero, e eu comecei a fazer teste aqui 2 meses Aqui aonde? Diz para o em pessoal onde Miami. você tá. É. Eu tô, Aqui eu em tô em Miami. Miami desde fevereiro, né? Me mudei para cá em fevereiro e eu comecei a fazer teste como atriz desde acho que outubro ou novembro do ano passado. Mas por que começou isso? Através das redes sociais. Porque a gente ainda estava na pandemia, né? Uhum. E fortíssimo ainda. Então, assim, é um trabalho diário que eu tenho que fazer na minha vida quanto atriz, que é um trabalho de formiguinha mesmo, pesquisar quem está produzindo isso, quem está dirigindo isso, quem é o produtor de elenco, aonde é o e-mail, entrar em contato, enviar material, gravar vídeo, que são coisas que eu comecei o ano passado, e aqui eu já trabalho, já comecei a fazer algumas coisas, mas eu ainda estou um pouco devagar porque eu preciso me preparar. Eu preciso estar com o Sim. inglês fluente para que eu não me queime, porque não vai adiantar. Ah, meu Deus, ainda tem isso, não é? Ainda tem isso. Você. Aí, olha a diferença de perspectiva. Você tem uma trajetória, você tem uma história e você tem uma perspectiva de futuro. Então você teme dar os passos em falso, não é verdade? É, E as pessoas que estão vivendo a onda do momento não têm essa preocupação. Então as coisas às vezes fluem até com mais facilidade exatamente por conta disso. Para é, eles, né? então assim, aí eu tô aqui, assim, fiz um teste, passei, fiz 2 testes, não fui aprovada, então, peraí, tenho que continuar, lógico, se preparar, é óbvio que a gente não pode parar nunca, a gente sempre tem que estar É. melhorando, né? Então, assim, tá, vou dar um tempo agora nos testes e vou continuar estudando inglês, vou continuar estudando interpretação, porque quanto mais segura eu tiver com o inglês, mais vai ser orgânico na hora de atuar. Mais vai ser legal, mais vai ser crio. Sim. A Rose, né? É, Roseli, Ela tá Sim. falando sobre a autoprodução do ator, que é uma coisa super bacana que acontece agora, agora não, acontece desde sempre, né? Mas agora com a internet a gente pode bombar muito isso, que é você se autoproduzir, é você criar um personagem e gravar e colocar. É você criar uma websérie. Por exemplo, um exemplo disso agora é o Kawaii, que tem. Você já deve ter visto uns videozinhos de atuação, que geralmente são duas, Sim. três pessoas no videozinho e tal. Isso já pode ser como uma autoprodução. Mulher, isso prende a atenção das pessoas de uma forma Prende. que. E às vezes são coisas tão assim que você para e pensa: Meu Deus, como assim? Não é? Mas o Exato. sério, acho que é uma questão fisiológica, acho que é uma
questão cerebral mesmo, de se É, atrair por coisas assim, sabe? E as pessoas já sabem disso, viu? E usam isso como método, fazem de propósito, sabe? Tipo assim, já sabe como tem que fazer. Não, desse jeito não funciona não, cara, não sim. funciona. A gente tem que fazer um negócio assim que dá certo, que viraliza, que as pessoas É, assistem. É isso mesmo. então tem essas Vá, milhões de fale. fórmulas agora, né? Tem o YouTube, que, né, que é uma super É. plataforma também, que muita gente viraliza. Eu conheço atores que têm canais lá para o público GLS, BT e o alfabeto inteiro aí. E assim, vivem disso, entendeu? Vivem disso e tem milhões de visualizações no mundo inteiro. Eles são famosos no mundo inteiro, no meio LGBT, né? E todo o alfabeto. E assim, é isso, já é uma forma de autoprodução. Isso, eu fiz uma live no dia 12 com uma influencer digital, Casa da Nalva, Nalva Vasconcelos. E nós estávamos falando, no caso eu estava falando sobre a profissão do influencer digital, né? Se é profissão ainda ou não. E aí a gente estava falando desse processo de evolução, que ainda não é uma profissão, mas já foi reconhecido legalmente como, legalmente não, porque não foi uma lei, né? Corrigindo. Uhum. Mas já foi institucionalmente conhecido como uma ocupação. E o influencer digital tem um papel fundamental dentro desse cenário de economia mundial, né? Essa economia global aí do mundo digital. E, e essa democratização, né, do popular, isso deu liberdade, deu espaço, porque antes a influência digital, ou a influência já existia, mas era uma coisa restrita às celebridades, não é Sim, verdade? E sim. agora não, agora você pode mostrar o seu talento, você pode usar o seu espaço da forma que você quiser, não é? Sim, Você hoje, define seus critérios. Gente, hoje tem influencer digital que não é nem influencer no sentido de influenciar a comprar algo ou a fazer algo, mas é influencer de entretenimento, né? Que tá ali Sim. só para entreter você mesmo, Ou, né? ou de uma filosofia de vida, não é verdade? Exato, Ou de uma exato. filosofia de vida. A gente até conversou em outro momento sobre isso, creio que você vai falar mais para frente sobre a importância da presença digital das pessoas também nesse sentido, né? Cria uma rede de apoio, direto ou indireto, porque eu não preciso conhecer alguém que está do outro lado passando uma mensagem para usufruir, para receber aquela mensagem, para fazer com que aquilo que ele está dizendo realmente seja algo que eu reconheça em mim, né? Algo que eu me identifique e que me ajude de alguma forma. Então, quebra-se essa barreira da necessidade de intimidade, de você ter, não É, é? De é. vínculos. É o que eu estava te falando sobre você ter acesso a pessoas que você não teria, né? Exatamente. Eu faço algumas mentorias online para pessoas que estão assim, perdido em alguma área da vida. Ah, eu quero fazer isso, mas eu não sei como começar. Eu quero fazer isso, mas eu estou encontrando dificuldade. Então, assim, eu mesmo não tenho vergonha. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou e envio o direct para a pessoa e falo: olha, estou precisando disso, disso. Tem como você me ajudar? Tem algumas pessoas que são queridas e falam sim. O que você está precisando? E tem algumas que nem olham o direct, que nem abrem a mensagem, e tem Ou que algumas que falam, começa a ler e depois para. é, entendeu? É. Então, assim, sabe o que eu aprendi muito, assim, nesses últimos anos, principalmente da minha vida? É que se você quer mudar alguma coisa em você, lógico, né? Tudo começa com a gente, que quanto mais você se autoconhece, mais você descobre o mundo, né? Que é você adquirir um novo conhecimento e uma nova informação. Quanto mais entra, mais você muda aqui. Então, Sim. assim,
Se você é uma pessoa que procrastina demais, vai começar a consumir conteúdo sobre procrastinação, sobre como deixar de procrastinar. Porque por mais que não seja do dia para a noite, quanto mais você vai ouvindo, vai martelando ali, ó, martelando ali, um dia vai virar a chave. Uma mudança Então, de mindset, né? Como dizem. exatamente. Então, tudo assim, olha, olha, eu acho que faz mais de ano que eu tô tentando voltar a fazer exercícios diários e eu começava depois de um mês eu parava, começava depois de um mês eu parava. Agora já vai para 3 meses, entendeu? Que eu tô fazendo. Mas porque eu não desisti, sabe? Porque eu fiquei Sim. nessa de tipo, não vou desistir. Uma hora eu vou ter a constância. Já ia te falar a palavra, né? É constância. É Constância. E que não é constância. fácil, não é fácil não, né? Mas às vezes creio eu que para algumas pessoas, assim como para mim, o maior obstáculo é você lidar com você mesmo. Para você Com conseguir as certeza. coisas. Porque olha só que conflito mental. Você querer muito uma coisa, sentir que tem potencial, conseguir se ver lá na frente daquele jeito e não conseguir executar as mínimas tarefas, os mínimos passos para chegar até esse lugar, É a né? autossabotagem, né? Exatamente. Isso E tem uma aí, carga negativa muito grande, porque você vai se frustrando, desacreditando de você mesmo. o que acontece? Seria legal fazer uma investigação para descobrir o porquê a gente cai nessa autossabotagem. Às Isso. vezes é não merecimento, às vezes são complexos de inferioridade, pode ser milhões de coisas, pode ser coisas até assim de quando a gente estava no ventre da nossa mãe, entendeu? Pode É ser um verdade. fato que aconteceu quando a gente estava no prézinho. É verdade. Que fica lá na memória de longo prazo, lá no nosso subconsciente, nas camadas, né, de conscientes e subconscientes, que eu não sei exatamente, mas eu escuto muito, gosto muito dessa parte comportamental. Não tenho expertise para falar sobre isso, mas tenho uma noção de mundo, de bagagem digital que a gente tá carregando, porque aqui eu lavo os meus pratos ouvindo alguma coisa, eu vou eleger alguma coisa para ouvir, Eu entende? também. Eu faço isso, minha vida tem sido essa. Quando eu não estou Inclusive, estudando, né? todos os dias eu saio de casa, chego lá embaixo, coloco um vídeo no YouTube para ouvir, geralmente alguma série sobre Neville Goddard, sobre algum desses pensadores filósofos que mudam, né, que ajudam a virar a Sim, chave. Coloco lá 30 minutos, entendeu? Ou que seja 15 minutos, mas acaba esse, eu já entro em outro. Daí sim. volto para cá para fazer outros exercícios, chegando aqui, coloco outro vídeo, sabe? E vai nessa, assim, e todo dia, todo É, dia. isso que você diz tem raízes, né? Tem raízes, é sociológico, a sociologia estuda isso. Temos autores como Bauman, como Emmanuel Castel, como Pierre Levy e muitos outros, né? Foucault, ó, há muito tempo atrás, né? Que fala sobre o comportamento, sobre a sociedade, sobre a evolução da sociedade. Estamos vivendo em uma era aceleradíssima, onde a gente está em contato diariamente com hiperestímulos que acostumam a nossa mente, né, para a necessidade de realização imediata. E quando isso não é possível, isso gera um desconforto que o nosso cérebro não está disposto a vivenciar. E aí a gente procrastina, a gente passa a realizar atividades que nos dê esse prazer imediato. Só que isso adoece, porque nós precisamos evoluir. E desse jeito as pessoas acabam ficando estagnadas em algum lugar. E quando você realmente determina que você tem que fazer alguma coisa, às vezes isso te gera um sofrimento muito grande. E você faz e faz sofrendo, porque sabe, se eu não fizer vai ser pior, aí eu vou me ferrar, não é? E É, aí são os desafios que você
você vai ultrapassando esses limites, né, para se libertar desse ciclo vicioso de procrastinação, de crenças limitantes, não é? Ó, E as pessoas têm buscado muito, eu tenho percebido que as pessoas têm buscado muito desenvolvimento pessoal, buscando a sua própria cura. E você tem muito para falar sobre isso, que você passou um ano todinho estudando, que eu sei. Você também isso gosta foi muito disso, uma né? das coisas que me fez, assim, ó, me deu um clique para falar assim, não, para, porque tem alguma coisa errada. Sabe, você, assim, tá jogando futebol e todo gol que você for fazer, bate, tá na frente para entrar no gol, mas bate na trave e não entra, entendeu? 10 vezes, 15, 20, é porque alguma coisa errada tem. Que você é um bom jogador, você está num time bom, você sabe jogar e a sua bola tá ali, você chegou até o gol. E na hora de chutar, bate na trave, E durante não uma faz o vez, gol, duas né? vezes, três vezes, ok, mas durante 20, 30, é porque alguma coisa tem, entende? Tem alguma Então, ruptura por aí, né? exato, aí você precisa ter um salto, né? Você precisa sair desse muro que te bloqueia. E aí eu falei, não, eu preciso de uma ferramenta fora, entendeu? Porque assim, eu não tô sabendo lidar mais. Já não depende só de mim aqui, só do que eu sou. Eu preciso de algo a mais. E aí, assim, eu comecei a me fazer perguntas que começaram a me dar, sabe? Você, o que que eu penso sobre mim, sabe? O que que eu penso sobre o mundo? O que que eu penso sobre a vida? Que são as famosas crenças que a gente tem, e isso diz muito sobre muita coisa. Então, se eu penso que o mundo é mal, o mundo vai ser mal. Se eu penso que eu não tenho sorte, eu não vou ter sorte. Se eu penso que eu não sou uma boa atriz, as pessoas também não vão me achar uma boa atriz. Porque você vai se Então, comportar como se não fosse. Você vai se comportar de acordo com o que você pensa, não é verdade? por mais que a gente diga não, por mais que a gente diga não, entendeu? Não é. Ou assim, você acha que você merece? Acho que eu mereço, mas assim, se você não acredita fielmente 100%, e isso pode vir até dos nossos ancestrais. Sofrimento da nossa ancestralidade pode ter sido tão grande, tão violento, que pode ter entrado no nosso DNA e nem você sabe o porquê, mas veio dos seus ancestrais, então você pode achar que você não merece, entende? Então Sim. aí eu comecei a fazer essa busca, né, a fazer esses trabalhos de terapias holísticas, né, porque eu sou reikiana, sou praticante de barras de access, sou estudante de mecânica quântica, sou aplicante da lei da atração, e aí, assim, quando você faz um mix de tudo isso e começa a aplicar na tua vida, e começa a ver que tem resultado, mas algumas coisas ainda não se desbloqueiam, sabe? Era mais ou menos isso. E aí eu falei, não, eu preciso de alguém mais foda para me direcionar, porque eu sozinha não vou conseguir. Aí eu comecei a estudar o Hélio, que foi na pandemia, sem parar. Eu falei, cara, eu vou estudar isso aqui sem parar para eu ver até onde dá, porque se eu continuar como está, não vou sair do lugar. Não vou sair do lugar. Aí eu comecei a estudar o Hélio e, assim, a pandemia até que me ajudou muito, porque, como eu te disse, é um conteúdo muito denso, com muita informação, com muito conhecimento, pesadíssimo, que eu precisava assistir cada vídeo, às vezes 7 vezes, às vezes 10 vezes. São 70 vídeos dele e não dava para correr 3 horas de vídeo assim. É, igual eu Olha a não saio do Simone lugar. falando, ó. As pessoas se É, identificam, né? Porque é, Bauman ela diz que conhece. esse é o mal da pós-modernidade, daqueles que vivem em tempos líquidos e em uma modernidade líquida, né? O mal da Ela pós-modernidade. conhece, eu conheço bem ela e ela também me conhece bem a minha história. Ela sabe quantas
quantas vezes, quantos anos não foram nessa, né, luta para sair disso. E então, assim, às vezes é isso, às vezes é você cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E a parte mais fácil seria você cair, levantar, mas você tá fazendo isso estudando, né? Estudando, porque aí você tem uma oportunidade de levantar de forma diferente. Porque se for para você levantar e fazer a Sim. mesma coisa que você estava fazendo, você vai cair de novo e vai levantar de novo. Aprender, né? Tem que buscar É, um aprendizado da é. situação, da circunstância. É, Verdade. então, então eu, graças a Deus, eu consegui terminar o curso que eu queria, que demorou um ano para fazer esse curso, que poderia ter sido em 2 semanas. Não seria como foi, claro. Seria assim, no susto, né? No Não teria tido o desespero. mesmo resultado também, né? Exato. Poderia ter sido em um mês, poderia ter sido em 2 meses, mas eu terminei em um ano e assim, me obrigando mesmo, porque eu já tinha entrado até num ciclo de autossabotagem, porque quando você termina esse curso, você pode continuar a ferramenta que ele oferece, né? Que é Sim. a ressonância harmônica, que é a onda de informação que ele oferece. E aí eu comecei a autossabotagem de novo, sabe? Aí eu falei, não, vou terminar, só faltava um vídeo, falei, vou terminar e vou pedir. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, sabe? Depois eu Sim. fiquei muito mais, limpou muita procrastinação, sabe? Me deu muito mais motivação. É, é uma outra live que a gente tem que falar sobre isso, É, porque já é olha outro só. assunto. Quando você consegue realizar coisas que antes era difícil, você sobe o nível, né? É. A autoconfiança, a sensação de bem-estar, de que você conseguiu sair daquele lugar que estava travando você, né? E aí, É, isso é muito bom. Isso é muito bom, velho. É uma é um sensação muito salto boa. mesmo, né? É Sim, um salto mesmo. É um é salto verdade. quântico. Aí, nós temos que conversar sobre a lei da atração. É. Às vezes a gente tem coisas que são intuitivas e tão óbvias e ignoramos, não é? É, E aí, é. aí você procura uma ajuda externa e a pessoa chega para você e te fala coisas óbvias. E aí você não aceita, porque você queria o remédio para os seus problemas. Mas, nossa, a resposta sempre esteve ali. Mas a questão é que você não queria, não aceitava aquela resposta, porque era Pois muito é, né? simples, né? Pois E é, assim, o remédio vem de você, né? exatamente. As Tem pessoas uma. têm buscado essa autocura mesmo, eu tenho percebido, né? E compartilham suas dores, seus sentimentos, suas frustrações. E aqui no mundo digital que conectam as pessoas, o que eu costumo ver muito nessa trajetória aí de pesquisa de 2 anos, é que você tem que se conectar com pessoas, você tem que mostrar sua vida real, você tem que mostrar seus altos e baixos e tal. Mas isso não é tão simples assim. Acho que requer uma maturidade e uma cultura ainda que ainda vamos chegar nesse nível. Mas muitas pessoas já se saem muito bem com isso. Muitas pessoas estão se dando muito bem mostrando o que elas de fato são. É, Exatamente. é que assim, o ser humano, ele quer mostrar o bonito, né, que ele tem. O melhor de si, O né? melhor, né? É. E às vezes você nem tá tão bem assim o tempo todo, e aí você acaba não mostrando nada, É. né? Ou Ou às sequer vezes se prepara, né? Se prepara para estar bem. Ou às vezes o que você julga que não seja legal, talvez seja legal, você que não ache, né? Exatamente. Para alguém, né? É Né? muito legal, né? Serve Sim. muito, ensina muito, porque essa pessoa de repente olha para você e diz: "Nossa, eu tenho o que aprender com essa pessoa". É porque a gente Pois tem é, sempre como olha. parâmetro nós, né? Nós somos os nossos próprios parâmetros. E Pois não é, é eu vi um assim. rapaz outro dia
que ele viralizou fazendo o almoço para a avó dele. E a avó dele é bem Olha, velhinha, ah, numa meu casa pai do assim, céu. bem, numa casa assim de tijolo, assim, não tinha acabamento nenhum a casa. A avó dele não come no prato, ela come numa bacia. Ele, assim, é uma vida bem simples, bem humilde, sabe? E ele viralizou e assim, tá estourando de ganhar dinheiro e tá ajudando a dar uma vida melhor para a avó. E assim, né? É verdade. Nossa, eu também acho que essas pessoas são iluminadas, sabe? Sem amarras, vivem a vida de uma forma leve. Eu também tenho essa Sim, impressão, não é? Veja sim. só que coisa bonita. Se eu tivesse visto esse menino fazendo comida para avó, eu iria me identificar com certeza, iria É, ficar emotiva ainda, porque e eu ele, tenho vó, fui criada por vó, mulher, e ele assim, ó, entendeu? falando assim, ah, gente, eu sei que vocês vão achar ruim, porque eu tô dando a comida na bacia da minha avó, porque a nossa casa é feia, porque a gente não tem comida direito, porque a gente não tem isso, não sei o quê. Aí eu olhei os comentários, né, porque eu falei, nossa, gente, se alguém que, falei, não acredito que alguém vai julgar o menino, né? Aí eu olhei os comentários, tinha enxurrada de comentários, assim, mega positivo pra ele, o pessoal, assim, encantado com o cuidado que ele tem com a avó, sabe? Aí eu falei, gente, olha que coisa mais linda. Tipo, Sabe o que é é, isso? É a humanidade. É o sentimento de humanidade, é a natureza humana. Às vezes a gente fica muito atrás do que a gente gostaria que fosse, mas existe o que nós realmente somos. E aí, esses gatilhos que vêm externamente assim, acaba fazendo a gente se entregar, sim. sabe? Não é? Ah, minha filha, tem uma moça de Tocantins, a Alessandra. Ela mora em uma fazenda e ela, o que que ela faz? Ela segue, né, as pessoas de Hollywood, as atrizes, aquele povo glamuroso que veste aquelas roupas maravilhosas, aqueles vestidos maravilhosos. E ela faz uma cópia, uma réplica para si. Mas Conheço ela ela. usa, ah, você conhece? Ela usa Eu saco de gosto demais lixo, né? dela. Ela usa várias Isso! coisas. Palha de milho. Nossa, ela é uma figura, eu me Ela é identifico demais com maravilhosa, ela. É. Entende? Então, essa é a engraçadíssima. identidade, o poder da identidade. Emmanuel Castel tem um livro que fala sobre o poder da identidade. Isso é a chave do mundo digital. Por quê? Porque você está longe. Você tem que se conectar com as pessoas com uma certa essência. A frieza não conecta. A Não, superficialidade não não. conecta. Só descredibiliza, na minha opinião. Não, com Entendeu? certeza. Não é? A chance de você arrastar seguidores é muito maior do que você ser verdadeira, do que você É ser algo verdade. criado ali, inventado, que nem existe, né? Eu acho que nós vamos chegar a um nível de cultura, de sociedade digital, em que, por exemplo, né, eu pensei, meu Deus, eu tenho que gravar um stories, não adianta ficar postando post estático, carrossel, eu não vou conseguir fazer ninguém me ajudar com o preenchimento do meu formulário, não vou conseguir fazer ninguém querer falar comigo para conseguir os elementos que eu preciso para minha dissertação de mestrado. Eu tenho que falar com as pessoas. E o que é que eu faço? Que eu travo, eu tenho vergonha. E olha que eu cantava, mulher. Eu gosto eu sou do Nordeste, eu gosto do meu Luiz Gonzaga, meu Alceu Valença, gosto do meu forró. E eu nunca tive vergonha de nada. E por que que eu tenho vergonha de uma câmera, né? Porque a pessoa que está do outro lado nem me conhece. Vai ligar para Sim, minha vida. Na verdade, aí sim. eu pensei, olha, eu vou fazer de contas que eu tô falando, que eu tô indo na padaria conversar com alguém, pedir um pão, porque a gente faz isso no cotidiano, sem julgamentos. A gente passa pela vida dos outros, faz isso de forma leve. Eu falei, vou tentar fazer isso e eu tenho que fazer acontecer mesmo. Não vou pensar muito não. E aí acontece que eu procrastinei até chegar o momento ápice, né? Aí eu falei, agora ferrou, agora eu tenho que ir mesmo, porque eu tenho que fazer isso em um Aham, mês. Aí eu saí aham. pedindo, minha irmã.
Karen, vem cá, minha amiga, vem cá me ajuda a botar a minha cara nessa tela E aqui, tá dando pelo amor certo, de né? Deus. É, tá dando certo. É, Tá dando mas eu também certo. demorei muito tempo para fazer live, muitas pessoas me convidando e sabe, saindo pela tangente, até que agora eu tô aceitando já, entendeu? Eu já fiz uma live com uma amiga psicóloga, depois eu fiz uma live com um coach de Portugal, depois eu fiz uma live com a minha terapeuta de barras de access sobre realização de sonhos, e agora com você, e tem mais uma outra para fazer, não sei quando que eu vou marcar. Mas olha, demorou muito para eu aceitar a primeira. Pessoal, estou fazendo um convite aqui para vocês irem no perfil da Karen, conhecer os trabalhos dela, os trabalhos artísticos dela. Ai, ver aquelas coisas. Eu olhei ontem, já tinha. Eu te conheci em 2020, Karen. No ápice da Foi, pandemia. Te foi isso conheci mesmo. lá. E você ficou na minha mente, eu não te esqueci mais. É o Que, seu trabalho, é a sua que arte, legal, mulher. que Nossa, ver você legal. ali gravando, mostrando o seu dia a dia, as coisas acontecendo, isso conecta demais. A gente tem dificuldade aqui no digital, as pessoas tentam. Durante a pandemia, a gente migrou, né, muitas coisas para o digital, os negócios físicos tiveram que passar para o digital e agora é um pré-requisito para que eles se mantenham, né, que funcionem também no digital. Mas é muito difícil fazer as coisas acontecerem no digital, Karen. Muito difícil. Tem estratégia, tem que ter muito estudo, tem que ter muita Sim, determinação. Não é tão sim. simples como as pessoas pensam. E aí vem pra cá achando que colocar um post no Instagram vai fazer efeito na sua vida É. profissional, no E seu olha, negócio. Não é assim. uma coisa que eu vou falar, o Stories, né? Stories, não sei como é que se fala. É, é uma novela da vida real, né? É É uma novela da verdade. vida real. Então, assim, as pessoas começam a seguir realmente o seu dia a dia, a ver de fato aquilo que você Ver o está que você fazendo. está fazendo. Aí, verdade. Exatamente. Então, o que acontece? Tem muita gente que assiste os meus stories, assim, que tá assistindo agora, porque eu tô aqui em Miami. E são produtores de elenco, são pessoas que eu não tinha acesso antes, entende? Então, Sim, assim, ó, de coisa nasce coisa. Já aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado, sabe? exato. É, Então, é assim, a verdade. gente tem que estar ali presente. Não, eu não estou falando de milhões de seguidores, eu não estou falando de milhões de curtidas, nada. Outro dia eu vi um diretor falando que ele chamou uma menina para fazer o teste porque ele estava vendo os stories e os stories dela apareceu. E era uma história Nossa, assim, que ela nada a ver, uma história que ela estava brincando com o cachorrinho. Aí ele falou: Nossa, ela é uma boa atriz, vou chamar ela para fazer esse teste. que Entende? legal, que bacana, é verdade, é verdade. Sabe por quê? O olhar dele é cirúrgico. Ele olha para uma pessoa que quem trabalha com isso, né? Ele consegue visualizar aquela pessoa desempenhando algum papel que ele está imaginando. Isso É. é fantástico. Acho que as pessoas esperam muito por uma oportunidade assim. E aí o que acontece? O legal nesse momento é você ter um material bom, um material. Não adianta você fazer um. Tá, tudo bem, tá bom, tá? Pode ser que funcione um selfie assim e você colocar no seu Instagram. Mas tem produtor, tem diretor que ele quer ver o material padrão. Não adianta. Enquanto eu não fiz isso, Método. as É. oportunidades não melhoraram. Enquanto eu não tive um portfólio legal, um material legal, as coisas não melhoraram. Às vezes apareceu alguma coisa legal, mas na maioria das vezes não vingava, não vinha mais, assim, sabe? Então, assim, Sim. é legal você ter, sim, é, um book com um dos melhores fotógrafos de atores, um portfólio profissional padrão, com as suas cenas recortadas. Tô falando isso para os atores, lógico, né? Ah, mas Ou, fale, pode deixar aqui sua dica, sua colaboração, a sua presença ou, digital aqui é muito importante também nesse sentido. Vá lá, vá. inclusive, alguns falam assim, mas poxa, eu sou figurante. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
o produtor de elenco, mesmo que ele esteja chamando para fazer uma figuração, como que ele vai saber se aquela pessoa é uma pessoa séria para fazer uma figuração, mesmo que não tenha fala, mesmo que não tenha participação ou nada, nunca viu, não sabe de onde saiu, não sabe se vai faltar, não sabe se vai chegar drogado, não sabe se vai chegar bêbado, não sabe se vai nada. Então, assim, quanto mais profissional ele se apresentar, melhor o produtor vai vê-lo, entendeu? Mesmo que seja É. para fazer uma figuração. E isso tudo requer estudo. Você tem que se esforçar, você tem que buscar, você tem que procurar, tem que usar a sua presença digital de uma forma produtiva. O seu tempo é um capital nesse cenário contemporâneo. E tem que ser um capital produtivo, minha gente. Usa aí as redes sociais para aprender, para conhecer uma profissão nova, para conhecer, de É, repente, se identificar com algo que você sequer imaginou que poderia dar certo para você. Não é verdade? As é. coisas estão aí mais acessíveis. Usa esse mecanismo aqui como um vetor de transformação social na sua vida. A transformação social da sua vida tende a modificar, a mobilizar todo um mecanismo social no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e, consequentemente, no país também. Não é? O Não ficar empreendedorismo, sentado, né? é como Esperando, você né? falou, você tem que ser. Tem o livro do criador do LinkedIn que fala assim: invista em você como se você fosse uma startup. É, Invista sempre em você, né? Como se você fosse um projeto novo. A vida é assim. A vida é assim de ciclos. Ciclos são projetos novos, né? Você tem que sair de um para o outro com uma carga de aprendizado. Você que escolhe se diante de uma situação muito dramática, uma situação que poderia lhe quebrar por inteiro, você vai sair dali quebrado e fragilizado e ficar enterrado nesse passado, ou se você vai usar toda aquela resistência, porque se você passou, você resistiu. Pode não ter sido os resultados melhores possíveis, mas você resistiu e dali você tem que tirar algum aprendizado. Então, opte por sair de uma situação difícil com a consciência de que você teve a oportunidade de aprender. Não é verdade, é, Karen? tem até uma frase, né? Eu nunca perco, eu sempre aprendo, né? Sim, sim. Eu que o diga, né? Porque a senhora me foi lá para Miami e já voltou com tantas coisas para a gente falar que eu vim falar sobre a carreira de atriz e agora já temos umas 4 lives aí pela frente. Ah, Mesmo é. porque, minha irmã, eu quero aprender com você, né? É. A Não, gente cria não, uma claro. comunidade. A gente cria Eu uma vou, comunidade, né? eu vou te passar já algumas coisas que já me vieram aqui como insight, entendeu? Já vou te Uhum. escrever depois. Ótimo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O capítulo 6 da minha dissertação é o capítulo em que eu quero trazer vida para o meu trabalho, Hum. né? E pessoas assim com essa mentalidade, essa visão de mundo, essa abertura, essa leveza, com certeza tem muito a agregar ao meu conhecimento e eu estou totalmente receptiva, por isso que eu estou aqui conversando com você aqui diretamente da Bahia e você aí de Miami, né? Estamos aqui compartilhando com as pessoas essa nossa interação bacana. E eu queria saber de você, qual a importância dessa tua presença digital e como isso serviu para você, embora você já tenha dito de várias formas durante a nossa live, como isso te ajuda a ressignificar suas dificuldades, a sua vida, os seus projetos, como a tua presença digital, como esse mundo novo, né, como essa janela para o mundo, ajuda você a ver esse mundo, né? Que perspectiva. Ah, a presença digital, ela me deu novos horizontes, né? Me fez chegar em lugares, estando em outros. Então, assim, Sim. eu estava no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo tendo oportunidades em Miami, na minha profissão e na parte do meu conhecimento. Você pode receber conhecimento de qualquer lugar do mundo, né? Você pode ser visto por qualquer pessoa do mundo, assim como no ano passado eu recebi um teste
de um dos diretores mais famosos do mundo, da Itália principalmente, que é o Dario Argento, através das redes sociais. Então, as redes sociais, ela te abre um leque, assim, né, de oportunidades que pode mudar a tua vida. Verdade. Literalmente. E com certeza mudou a minha. Estou um pouco mais inteligente, estou um pouco mais esperta, mais atenta com as coisas que você trouxe para mim hoje. E Ah, como a obrigada. gente já tem, nós já temos o quê aqui? Uma hora, né? 1h30, uma hora e Extremamente. 35, não é? Começamos 5 e Não meia, foi? né? 17h30. Tem uma hora e um pouquinho. Uhum. Eu nem sabia que tinha mais de uma hora as lives. Pois é, vai passando. Eu também não achei que era uma hora. Mas vamos deixar com gostinho de quero mais. Também não vou tomar muito seu tempo que você tem aula. Se eu não me engano, é Daqui a isso, pouco. né? Tá vendo? É. Não esqueci não, não esqueci não. Fiquei me policiando porque eu falo demais e vou colocando um assunto no meio do outro. E aí Ai, vai, fiquei somos me duas. policiando. Eu quero te agradecer, dizer que desejo que Deus te abençoe, que ilumine Amém. e abra os seus caminhos aí, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, dizer que estarei aqui acompanhando a sua Amém. Muito trajetória, obrigada. porque gosto de ver, gosto da arte e saber que tem uma pessoa ali próxima, porque eu te considero próximo, porque eu te conheço, né? Sim, E que claro. está fazendo acontecer, isso é um combustível para gente. Claro, Assistir é um claro. combustível. E, Então, e- muitíssimo obrigada. Agradeço a todos vocês que passaram por aqui. Muita gente passou por aqui, viu? é, Você percebeu, Karen? Muita gente eu passou por vi. aqui. Obrigada, gente, pela curiosidade de saber quem somos nós, ver o nosso rostinho aqui. E Obrigada pelo convite, viu? se você precisar de mim para qualquer coisa, para bater um papo, para trocar umas ideias, é só me chamar, você já tem meus contatos. E E você agora, de mim. um beijo para você, um beijo para as pessoas e você pode se despedir também, Karen. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela atenção. Beijo e a gente Tchau, vai se amiga. falando. Vamos falando nos bastidores e programar um tema bacana de desenvolvimento Vamos, pessoal e focar nesse desenvolvimento pessoal para a gente alcançar vidas, né? vamos Alcançar marcar. vidas Vamos, nesse vamos conversar sentido. depois. Tá Tá bom, bom? beijo. Beijo, Beijo. beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.